retornando aí à questão, eu parei na questão 4, né? A questão do aldeia global, né? A aldeia remete à referência de algo pequeno, né? Da ideia de integração mundial no meio técnico, científico e informacional. Lembrando que esse meio técnico, científico e informacional é a terceira revolução industrial, certo? Coincidentemente, faz parte do período em que a globalização surge, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Da qual eu falei para vocês em sala, né? Muitos autores, como historiadores, sociólogos, filósofos ou mesmo pessoal da área da geografia, utiliza muito esse termo aldeia global. Nós temos um autor chamado Milton Santos, um geógrafo muito famoso aqui do Brasil, que utilizou muito essa ideia aí para falar de globalização, né? Essa ideia de aldeia que está próximo, né? Aldeia global, ou seja, o mundo mais próximo. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula que o planeta, né, os países, entre os países não existe mais fronteira econômica, não é fronteira territorial. Fronteira territorial nós temos distanciamento territorial. Porém, econômico nós não temos. Por quê? Por conta dessa integração maior, economicamente falando, os países negociando com mercadorias entre eles, né? Então, não temos esse distanciamento mais. Nós temos o quê? Essa união, essa comercialização entre os países, esse mercado internacional global, né? Por isso que se chama aldeia, a ideia de integração mundial no meio técnico, científico e informacional. Tornou o planeta metaforicamente menor, ou seja, aproximou-se os países por meio da comercialização, da transação comercial, das trocas de mercadorias, dessa economia global, certo? Então essa ideia de aldeia global remete a esse fator, a esse processo que os países estão mais próximos comercialmente uns dos outros. Questão 5, pessoal, é também de alternativa, né? Dá um texto aí, ó. Nesse processo intensificaram-se os avanços técnicos no contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além da maior evolução nos meios de transportes. O texto refere-se ao período... Não é da primeira revolução, pessoal. A primeira revolução industrial, nós não tínhamos aparelhos eletrônicos, era tudo baseado a carvão mineral. Os meios de transportes eram a vapor e não tinham tecnologia. Segunda revolução industrial, começou-se a produzir os carros, os primeiros carros, né? Motor a combustão, descoberta do petróleo. Porém, não é ainda esse período, porque não temos aparelhos eletrônicos e nem mesmo a internet, muito menos uma evolução rápida. Estava começando a evolução dos transportes. Seria a terceira revolução industrial, né, pessoal? Que recai justamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, período em que houve um maior aumento tecnológico, né, por conta da guerra. Então a resposta seria a terceira revolução industrial. Segunda fase do capitalismo não é porque coincide justamente com a questão da primeira revolução industrial. Então seria as máquinas a vapor ainda, né? Nessa segunda fase do capitalismo. Primeira Guerra Mundial se remete justamente logo após a segunda revolução industrial. Então nós não tínhamos ainda uma tecnologia de internet avançada durante a Primeira Guerra Mundial para proporcionar não só a evolução dos meios de transporte, muito menos o uso da internet, porém também a difusão em larga escala de, vamos dizer assim, aparelhos eletrônicos de última tecnologia. Pessoal, eu agradeço a participação de todos. Desculpa pelo vídeo ser em duas partes, mas eu tive que fazer assim, senão não caberia, né, um único vídeo para enviar para vocês. Eu agradeço a participação, agradeço quem realmente se empenhou em fazer. Continue fazendo, eu vou mandar mais atividades e também as devolutivas. Um grande abraço e um bom dia a todos. Se cuidem dessa pandemia aí.